Olá, como estão vocês? Eu estou aqui para dar alguns esclarecimentos com relação ao curso de Gestão em Secretaria Escolar. A nossa próxima turma inicia-se no dia 11 de abril. E aí é importante que você saiba que neste curso você terá uma excelente formação. Conhecerá todos os processos de escrituração escolar, desde a matrícula inicial do aluno até aquele momento que o aluno sai da escola, que ele vai lá, solicita o histórico escolar ou o seu certificado. E é muito importante dizer sobre a função do secretário escolar. Esse pessoal da secretaria, essa equipe que atua nas atividades de escrituração, é de extrema importância para o processo educacional, porque é o secretário escolar aquela pessoa responsável por toda a documentação escolar. E assim, cabe a ele gerir todo o processo de escrituração da escola. Ou seja, ele deve entender de histórico escolar, deve entender de documentação escolar, conhecer sobre o regimento da escola, conhecer sobre a proposta pedagógica. E aí você pode pensar assim, mas por que ele tem que conhecer sobre a proposta pedagógica? Porque é na proposta pedagógica que estão todas as atividades desenvolvidas de forma pedagógica e que você precisa escriturar essas atividades que são administradas na escola. Assim, o secretário escolar conhece todos os processos, inclusive a legislação. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93/94, e essa lei traz todos esses pressupostos necessários para que a educação seja de qualidade. E aí, o mais importante aqui nesse momento, que eu gostaria de falar para vocês, é sobre a função do secretário. Por isso, entenda que o processo de conhecimento da função é muito importante. E o secretário, ele tem várias atribuições. Além dele ser aquela pessoa autorizada e é responsável por toda a documentação da unidade escolar, ele precisa ter um registro de autorização que é emitido pela Superintendência Regional de Ensino, que é o órgão responsável pelo sistema educacional. Então, você começou a atuar na secretaria de uma escola, vai assumir a função de secretário escolar, é preciso que você tenha autorização para assinar, juntamente com o diretor, toda a documentação da escola. E aí, cabe a esse profissional a preservação de toda a documentação da unidade escolar. Importante também dizer que esse profissional necessita ser organizado e pontual e ter muita facilidade na comunicação. Se você trabalha com equipe maior, tipo 3, 4, 5 pessoas, e isso varia dependendo do tamanho da escola, é importante que você conheça a sua equipe, porque se você é o gestor da secretaria escolar, é a pessoa responsável para liderar aquele processo de escrituração, se você conhecer as pessoas que estão atuando com você, você vai ter mais facilidade para dividir as atividades que serão desenvolvidas. Importante também que você tenha conhecimento de informática, porque hoje, nesse mundo que a gente vive totalmente tecnológico, a informática é necessária. Então, se você ainda não tem conhecimento de informática, pelo menos o básico, é necessário que você adquira o conhecimento básico para atuar como secretário escolar. Saber redigir também é muito importante, até porque nós temos as comunicações oficiais, tem os memorandos, ofícios, aquelas correspondências que são encaminhadas para outras instituições de ensino, e você precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento em correspondência comercial. E no curso de Gestão em Secretaria Escolar, nós veremos sobre esses processos, conheceremos como que são emitidos os documentos oficiais, o que é um memorando, o que é um ofício, para que você possa ter pelo menos o básico necessário para fazer a emissão de um documento. E claro, acima de tudo, é necessário que esse profissional que atua numa secretaria de escola esteja aberto a aprendizagens. Um exemplo bem prático e bem recente relacionado a isso, essa abertura para novos conhecimentos, é o que a gente viveu há pouco tempo, né? Que está encerrando agora aquele período de pandemia. Não encerrando, mas pelo menos nós vivemos 2 anos, durante 2 anos, distante, da escola, distante daquela realidade do dia a dia, aquele contato físico diretamente com as pessoas. E aí, os alunos, particularmente, tiveram, aquelas atividades remotas, atividades à distância, aquelas aulas que eram online.
E essas atividades também são registradas, elas também necessitam de escrituração. E assim, aquele profissional que não estava aberto a aprender sobre isso, teve dificuldade, porque nós tivemos que aprender sim. Além do professor, teve que aprender a dar as aulas, né, a ministrar aulas online, a ter contato à distância com o aluno, porém, uma interação que é necessária. O pessoal da secretaria também teve que aprender a registrar as atividades não presenciais, porque toda a vida escolar do aluno necessita ser registrada. É isso que se chama escrituração escolar. Bom, e aí, entre as principais funções do secretário escolar está a de executar todas as tarefas decorrentes do encargo da secretaria. Ou seja, existe em cada instituição de ensino aquele rol de atividades que o secretário escolar tem que desenvolver. E aí, você é o responsável para desenvolver todas essas atividades. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo que é a secretaria? Não, dependendo do tamanho da escola, a sua equipe, dependendo do tamanho do número de pessoas que estão atuando ali, vocês vão dividir as funções. E o gestor de secretaria escolar, quando a gente fala gestor de secretaria escolar, sim, é aquela pessoa que vai gerir o processo, que vai dividir as atividades. Bom, aquela minha parceira de trabalho tem mais facilidade de atendimento pessoal. A isso tudo que a gente está falando aqui agora, são muitas as funções do secretário escolar. E uma delas também que é de extrema importância, que faz parte da rotina diária do secretário escolar, é manter em dia o protocolo, o arquivo e o registro dos alunos de forma a permitir que em qualquer época, em qualquer momento que outra pessoa da escola necessite de pesquisar, necessite de alguma informação, tenha acesso com facilidade a essa documentação. Quando a gente fala manter em dia protocolo, nós estamos falando daquelas datas que devem ser cumpridas. Um exemplo de protocolo, o Educacenso. Nós temos o Educacenso inicial e temos o Educacenso final. Todos esses documentos, todo esse registro tem uma data a ser fechada. Então, isso significa manter o protocolo. De repente, você tem que fechar a apuração de ponto dos funcionários da escola, porque o secretário escolar também faz isso. Apura a frequência dos trabalhadores da escola. E você tem uma data para entregar. Isso também é um protocolo. E mais importante do que tudo, manter a autenticidade dos documentos dos alunos. Documentos têm que ser legais, têm que ser verídicos, não podem conter rasuras, tem que ser documentos que não são consideráveis suspeito, não pode ser suspeito. Aquele documento tem que ser legítimo, você tem que olhar para ele e falar assim, não, esse documento é válido, ele tem validade. Importante, gente, demais em qualquer rotina de trabalho de uma escola é essa autenticidade. Documentos não podem ser rasurados, não podem ser amassados, tem que estar assinados com autorização de diretor e de secretário. E importante também, para todo esse processo, é você manter em dia todas as leis que você recebe, os decretos, as normativas do seu estabelecimento de ensino, tudo que vai alterando, você tem que ter uma pasta arquivadinha lá para você acompanhar tudo isso. Bom, falei um pouquinho sobre a função do secretário. Eu espero que você possa inscrever-se no curso Gestão e Secretaria Escolar, porque é um curso de muita informação importante e você será muito bem-vindo. Entre em contato conosco, faça a sua inscrição. O que eu falei aqui é o mínimo, mas presencialmente você vai ter muito conhecimento. Nós passaremos por todos os processos, você vai entender de ficha individual, de transferência, de como você faz um diário, mesmo que você não seja professor, mas como que essas atividades, como que as notas são registradas. Você vai aprender a contar a carga horária, entender o que é plano curricular, por que uma disciplina tem 4 horas de aulas semanais, por que a outra tem 3, por que a outra só tem uma, o que é base nacional comum, o que é base diversificada, aliás, parte diversificada. Tudo isso você vai aprender no curso de Gestão em Secretaria Escolar. Aguardo você!